Olá, meus queridos irmãos, meus queridos amigos, que privilégio poder chegar até você através desse vídeo para compartilhar com você um texto da Palavra de Deus no livro de João, capítulo 9, versículo 24 e 25, onde assim nos diz a palavra: Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: Dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: Se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Quero meditar com você sobre o seguinte tema: o poder extraordinário de Jesus. Essa história deste homem cego é uma história muito bonita. Certa ocasião, Jesus estava caminhando e viu este homem assentado e os seus discípulos observaram a cegueira daquele homem e fizeram uma pergunta a Jesus assim: Mestre, quem foi que pecou? Foi este ou foram seus pais para que nascesse cego? Os discípulos tinham muita razão, eles tinham muitos motivos para fazer essa pergunta a Jesus, porque a palavra, ela nos diz que Deus visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração daqueles que o aborrecem. Mas a resposta de Jesus, ela foi muito contundente, foi muito firme. E ali Jesus iria manifestar o seu poder extraordinário. Jesus falou com os discípulos: não foi ele que pecou, nem foi seus pais. Ele nasceu assim para que se manifestasse nele a glória de Deus. Queridos, muitas vezes nós atravessamos situações adversas em nossa vida para podermos experimentar a glória de Deus e o poder extraordinário de Jesus em nós. Quando Jesus falou isto com aqueles discípulos, imediatamente ele cuspiu na terra e fez lodo, fez como se fosse uma lama, e untou os olhos dos cegos, e disse: Vai e mostra-te ao enviado. E aquele homem foi, obedeceu a ordem de Jesus. E quando ele chegou perante aquele homem para onde Jesus havia mandado, o enviado, ele abriu os olhos e começou a enxergar. O poder extraordinário de Jesus opera sinais, prodígios, milagres e maravilhas em nossas vidas, que muitas vezes causa espanto, admirações naqueles que nos conhecem, naqueles que nos cercam. Não era uma cegueira quaisquer, aquele homem não havia perdido a sua vista. A história daquele homem é tão linda que nos informa que aquele homem era cego de nascença. E quando aquele homem começa a enxergar, a notícia corre por todos os lugares. E agora chegam para os pais daquele homem cego e perguntam: Este homem é seu filho mesmo? Este homem era cego. E agora, o que aconteceu com ele?
os fariseus haviam ameaçado todas as pessoas que aderissem ao Evangelho, que aderisse a Jesus, que aceitasse a Jesus, de ser expulso da sinagoga. E os pais começaram a temer, chegando a ponto de dizer: ele tem idade suficiente, pergunta a ele. Na segunda vez, os fariseus chamaram aquele homem que antes cego, agora vendo, e perguntaram: o que é que aconteceu com você? Conta-nos. E aquele homem contou a história. Quando ele conta a história, os fariseus dizem assim: dá glória a Deus, porque este homem é um pecador. E então o homem que antes cego responde: se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. O poder extraordinário de Jesus faz coisas acontecer em nossas vidas que muitas vezes a incredulidade das pessoas que nos cercam leva-os a duvidar deste poder. Mas, na verdade, queridos, muito maior do que abrir os olhos de um cego de nascença é Jesus tirar das garras de Satanás o homem perdido em seus delitos e pecado e trazê-lo à sua presença, dando-lhe um banho da sua preciosa graça, perdoando os seus pecados e tornando um salvo redimido por sua graça. Ah, quantas e quantas pessoas Jesus já fez isto! Quantas e quantas pessoas Jesus já tirou das trevas do pecado! Ele salvou já milhões e milhões de pessoas, mas eu quero dizer que ele ainda está disposto a salvar. Ele ainda está pronto a tirar. Ele ainda está pronto a perdoar. Ele ainda está pronto a oferecer perdão e salvação. Certa ocasião fui, junto com o grupo Quarteto e Família Daves, na cidade de Itarantim. Iríamos fazer uma cruzada evangelística de 3 dias no estádio do Itarantim Futebol Clube. Na primeira noite da série, um jovem robusto, muito forte, na hora do apelo gritou entre a multidão que queria entregar sua vida a Jesus. E aquele jovem veio, chorando, até o palanque, e ali oramos por aquele jovem. No sábado à noite, lá estava aquele jovem, outra vez, confirmando a sua decisão. No domingo pela manhã, no domingo à noite, ao encerrar a cruzada, viemos para a Vitória. Um ano depois, estávamos em contato com o pastor da cidade de Itarantim, onde estivemos ali, e ele nos informou que se nada mais houvesse acontecido naquela cruzada, apenas aquele jovem tivesse sido salvo por Jesus como foi, já teria sido suficiente e válido todo o esforço da igreja nos levar ali. Era o maior ladrão de automóvel na região. Era o maior ladrão de cargas, de caminhões na região. Jesus agora transformou aquele jovem num homem salvo, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Agora aquele homem estava redimido. A Bíblia diz que Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, ele anuncia aos homens em todos os lugares que arrependam dos seus pecados. É necessário que o homem se arrependa para ver o poder extraordinário de Jesus se manifestar.
E o poder extraordinário de Jesus se manifestou na vida daquele jovem na cidade de Tarantim, bem como se manifestou na vida do cego que estava às margens mendigando. Jesus estende a sua mão e, ao estender, ele mostra o seu poder. Poder extraordinário que cura, que liberta, que perdoa, salva e condiciona. Poder que transforma, poder que leva o homem aos céus. Vamos orar? Pai de amor, obrigado pelo poder extraordinário de Jesus em nossas vidas. Obrigado pelo poder que move todas as coisas. E nesta hora de oração eu te peço, favor de todos quantos vão ouvir este áudio, dê-lhes a compreensão da tua palavra, em nome de Jesus. Amém.